Mudanças de integrantes em bandas e grupos é algo comum, mas a depender da performance, identidade e sonoridade dele ou dela, a condução deve ser feita com cuidado, pensando sempre na obra da banda, na continuidade, além, é claro, do convívio e da rotina de trabalho. E a história desse episódio começa da saída do Frank Ferrer dos tambores do Guns N' Roses. Você está no Repercuta Podcast. You surprised me. Come over here and see it. Repercuta. Isaac Carpenter, ou Isaac Carpenter, é um baterista estadunidense, nascido em agosto de 79. Além de baterista, como músico e artista, também é produtor e engenheiro de áudio. Em seu cartel musical, no seu perfil, nós temos o hard rock, o rock alternativo, o punk rock, o indie rock, o rock eletrônico, com algumas dissidências do pop e também o post-grunge. Está em atividade desde 95, ou seja, na altura de gravação desse episódio aqui do Repercuta, ele completa 30 anos de carreira e já se afiliou a bandas e projetos importantes no meio da cultura pop. Na altura de gravação desse episódio, o Isaac está com 45 anos, natural de Washington, e o Isaac também é músico de sessão, músico de estúdio, aquele cara disponível para gravar o que quer que venha, e participou também de gravações de trilhas sonoras de músicas também para filmes e séries. Ainda em 95, ele ingressa na banda Laudermilk, formando o quarteto de hard rock, lá em Washington, nos Estados Unidos. O curioso é que no início a banda se propunha a fazer covers e releituras do Guns N' Roses, com o nome de 22S and the Tulips, ainda durante o ensino médio. Logo ingressam na gravadora American Records e passam a fazer turnês com bandas famosas, a exemplo de Motley Crue e Megadeth, até saírem da gravadora. Acabam sendo contratados posteriormente pela DreamWorks Records e, alguns meses depois, gravam e lançam seu primeiro álbum oficial por uma gravadora grande na época, a Red Record. Vale lembrar que a Laudermilk depois modificou seu nome para Gosling, também alterando seu estilo musical, mantendo a mesma formação, ao qual o Isaac Carpenter fazia parte. Ele que no início era influenciado pelo estilo sonoro de bandas como Queen, Pink Floyd, também Sunnydale, Hill State e Smashing Pumpkins. Com a Gosling, ele também entra em turnê, chegou a entrar em turnê no início da década de 2000 com o Velvet Revolver, banda formada por Slash, Duff McKagan e também Matt Sorum, 3 integrantes do Guns N' Roses. Já entre 2007 e 2008, o Isaac se junta à banda The Axis. Na ocasião, para salvar a gravação que estava às portas, ele grava o álbum A Modern Way of Living If the Truth. E o Isaac acaba também entrando em turnê com o grupo durante um mês. E aí vem um projeto um pouco maior, a qual o Isaac fez parte, adentrou a banda Loaded entre 2009 e 2010, banda capitaneada pelo Duff McKagan, baixista do Guns N' Roses. Ele substituiu o baterista Geoff Reading, que anunciou sua saída da banda. E, inclusive, houve até uma certa carta de recomendação. Isso porque o Geoff chegou a declarar, abrindo aspas, os caras contrataram o grande Isaac Carpenter para me substituir na turnê pelo Reino Unido com um show de aquecimento em Seattle. Isaac é um baterista incrível. A carreira do Isaac continua, ele entre 2010 e 2012 vai para outro projeto, ele se junta à banda de turnê do Adam Lambert, cantor, compositor e ator, que chegou um tempo a colaborar com o Queen durante shows. Compondo a banda do Adam, o Isaac substitui o baterista Longneil Parsons, que na época estava compondo a banda do Adam, mas retornou para sua banda original, a Yellow Card. Passado esse projeto, os 2 anos, o Isaac continua a sua carreira e entra talvez no projeto mais longevo. Estou falando da Ovo Nation, a qual ele fez parte entre 2014 e 2024. Tá aí 10 anos de projeto. Ele excursiona com a banda durante uma turnê no Reino Unido no início de 2014 e também grava a bateria para algumas faixas do segundo álbum da banda chamada Run à época.
E antes de adentrar nos detalhes do próximo projeto ao qual ele entrou e que me inspirou a fazer esse episódio aqui do Repercuta, trazer para você um pouco detalhada a carreira do Isaac, ele ainda chegou eventualmente a se associar a alguns outros artistas e bandas como Hours, C-Spin, Black Lab, Marion Raven, Tiga e Unified Theory. Entre outros grupos, também é possível destacar o A Perfect Circle, a banda de hardcore Barbarians of California, registros e gravações para filmes e trilhas sonoras para o audiovisual. Sobre essa banda cover, o Isaac chegou a declarar que foi o maior e mais transformador evento para ele, quando depois que ele ouviu o álbum Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Até aproveitando também para destacar, eu fiz um post lá no Instagram do Repercuta comentando, né, a saída, na verdade, do Frank Ferrer, que era o antigo baterista, que tinha muitos anos de banda, e aí deixei lá a sugestão para a galera opinar, e é claro, como esperado, muita gente falou do Matt Sorum e também o Steven Nadler, baterista original. A saída do Frank Ferrer da banda foi anunciada em 19 de março de 2025 e foi uma certa surpresa para os fãs. O último show do Frank Ferrer foi em 5 de novembro de 2023. Chegando o Ferrer a aproximadamente 150 shows nesses 19 anos de banda. E o anúncio do Isaac Carpenter veio logo no dia seguinte, e na verdade eu até pensei que o staff do Guns N' Roses fosse fazer aquele mistério, aquela cogitação, deixar rolar o fandom, né, que os fãs falassem e tal, gerar essa expectativa, mas a exemplo, por exemplo, do Simon Dawson lá com o Iron Maiden substituindo o Nick McBrain, foi bem rapidinho também. Não sei se por não ser um cara tão conhecido do público não faria sentido fazer esse mistério todo. É interessante lembrar que ele dispõe de habilidades e esse dinamismo, esse ecletismo dele fica à disposição do Guns N' Roses em um eventual novo álbum, em eventuais mudanças criativas e sonoras na sequência da discografia e da obra da banda. Essa transição de bateristas no Guns N' Roses ocorre também num momento estratégico, logo antes de uma turnê importante e que tudo indica que deverá ser estendida. E no início de março de 2025, o Guns N' Roses anunciou a entrada do Isaac Carpenter como novo baterista da banda, substituindo exatamente o Frank Ferrer, que passou 19 anos compondo a banda, o baterista mais longevo. Tem até uma matéria que já ventilava a possibilidade da entrada do Isaac no Guns por conta do seu histórico e sua relação com a obra da banda. Ele é um declarado fã e ele já entra para dar conta de uma nova turnê iniciada ainda em maio de 2025 na Coreia do Sul. A lista de registros e gravações onde você pode conferir um pouco da musicalidade e estilo do Isaac com a Laudermilk, os álbuns Me with the Guns Kills 3 de 98 e o Red Record de 2002. Com a Gosling EP de 2004 e o Here Is de 2006. Também em 2006 ele acompanha o artista Huck Jones com o álbum Hook, e passando para 2007 saem 3 álbuns, um com o The Axis, o A Modern Way Living with the Truth, o Set Me Free da Marion Raven, e com o Black Lab os álbuns Passion Leaves a Trace e o Technology. Em 2008 acompanha o Tiga, o artista Tiga, com o álbum No Introduction, e em 2009 saiu uma coletânea em que ele gravou a bateria, uma coletânea natalina que conta com vários artistas. Com o artista Ivan Taubefeld, ele gravou o álbum Welcome to the Blacklist Club em 2010 e também o álbum Two Strangers da Black Lab, voltando para a banda. Já com a Loaded, em 2011 saiu The Taking, e também no mesmo ano o álbum Justice da banda Heavy Theory. E daí saem os álbuns do Ovo Nation, com os álbuns Run de 2015, Here Comes the Runt de 2018 e o Angel Miners in the Lightning Riders de 2020. E pelo menos nas primeiras bandas, a Laudermilk e a Gosling principalmente, essas duas, ele também, além de tocar bateria e gravar, também mixou e produziu as bandas. Entre seu estilo, versatilidade, a pressão sonora ao vivo e também a qualidade dos grooves chama atenção. Além, claro, é o tipo de baterista bastante técnico, que
que dá conta e enfim, aquele cara experiente e que entra e dá conta, e é o tipo de cara inclusive que poderia ser um coringa assim, que serviria para um monte de bandas no estilo ou até entre estilos diferentes dentro da música pop como um todo. O Isaac Carpenter, na continuidade, comandando baquetas e tambores do Guns N' Roses, tendo o Steven Adler de 85 até 1990, o Rob Gardner num período curto, em 86, o Matt Sorum de 90 a 97, de 97 a 2000 o Josh Freese fez parte da banda, o Brian Brahmantia de 2000 a 2006 e o Frank Werk fez parte da banda de 2006 a 2025. O virginiano Isaac Carpenter usa as seguintes configurações e conta com as seguintes marcas as apoiando. Nos tambores, há registros dele utilizando Ludwig e também DW, LP Percussion, Peles Hammond. Já nos pratos, é possível vê-lo utilizando Zildjian e também Sabian. Esse foi um pouco da biografia, vida e obra de Isaac Carpenter, o novo baterista do Guns N' Roses. A gente fica aí na expectativa de perceber como ele vai escrever sua história dentro da banda. Achei interessante como ele começou a tocar numa banda cover do Guns, então deve ter uma carga de relação afetiva para ele, além dos trabalhos com o próprio Duff, enfim, já está habituado não só à obra da banda, mas também parte dos integrantes, algo tão importante para a manutenção de um baterista numa banda, importantíssimo. Fica aí a curiosidade para perceber mais esse capítulo sendo escrito dessa vez pelo Isaac Carpenter. E eu também fiquei pensando, já adiantando de uma ideia de um episódio, é falar sobre esse tempo de destaque dos bateristas mundo afora. Eu acho que o Isaac também faz parte dessa esteira, dessa tendência, se é que eu posso dizer assim, e também compõe, faz parte dessa renovação. A exemplo de outros bateristas também, a gente passou por essas mudanças, a exemplo do Iron Maiden, Foo Fighters, entre outras bandas. O Isaac representa dessa forma uma renovação e fica a expectativa para que ele, a exemplo dos outros bateristas, o Guns N' Roses é uma banda em que os bateristas têm destaque, eles têm uma assinatura, fica a expectativa, eu fico na expectativa de que o Isaac também deixe a dele e também faça parte dessa história. Espero que tenha gostado desse episódio do Repercuta Podcast, a gente se encontra, se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Abraço.